3 pessoas são presas em Mineiros suspeitas de facilitar o acesso de estudantes ao curso de medicina. Entre os presos está a dona da faculdade. Pelo menos metade dos lojistas de Anápolis deve contratar funcionários temporários. A aposta é em boas vendas no Natal. A pista molhada faz aumentar os riscos de acidentes. Só hoje foram 2 acidentes por causa de água acumulada na pista. Com as chuvas, o Parque Nacional das Emas começa a se recuperar das queimadas que atingiram a região em julho. Hoje é quinta-feira, 11 de novembro, e o Jornal Anhanguera está no ar. Olá, boa noite para você. Agora 6 horas e 35 minutos. A gente abre essa edição te mostrando que entre ontem e hoje tem chovido muito aqui em Goiás, né? E nesse período, agora, para quem dirige, é preciso muito cuidado por conta das ocorrências envolvendo a aquaplanagem, que é aquela água que fica acumulada na pista. Em algumas regiões aqui do estado, tiveram registros de acidentes. Em Rio Verde, o motorista deste carro teve ferimentos leves depois de perder o controle do veículo e bater num poste. Chovia bastante no momento do acidente. Em Santo Antônio da Barra, 40 quilômetros daqui de Rio Verde, também teve outro acidente por causa da chuva. Ninguém ficou ferido. Estas ocorrências são conhecidas como aquaplanagens e ocorrem quando acumula água no asfalto, fazendo com que os pneus derrapem no solo. Na BR-153, em Jaraguá, um homem ficou preso nas ferragens depois de bater o carro numa árvore. O veículo aquaplanou depois que o motorista tentou fazer uma ultrapassagem. Na mesma rodovia, mas na região de Campinorte, um policial rodoviário federal de 27 anos morreu depois de perder o controle da viatura e bater numa árvore. A rodovia estava bastante molhada na hora do acidente. Então é importante que o condutor faça uma revisão preventiva do veículo, verificando o estado de conservação desse pneu. Durante a chuva, diminui a visibilidade. Então o condutor tem que estar com o farol ligado, tem que estar visível para os demais condutores. É importante, quando ele vai assumir a rodovia e no momento de chuva, que ele mantenha uma distância de segurança para os demais veículos, reduza a velocidade. Com o feriado chegando, estes cuidados devem ser redobrados, até porque tem mais previsão de chuva. É importante que a população mantenha atenção para essas tempestades que estão ocorrendo, essas chuvas volumosas, que podem trazer e provocar alagamento nas cidades e também elas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. Pois é, e o motorista que teve ferimentos leves no acidente que a gente mostrou aí em Rio Verde, ele foi atendido e liberado do hospital. A sexta-feira vai ter mais nebulosidade em Goiás, além de calor acima de 30 graus em todas as regiões. Veja que chove bem nesta sexta com o maior volume de 35 milímetros. O destaque vai para Itumbiara com máxima de 30 graus, umidade em 45% e chuva de 20 milímetros. Pois é, a gente viu aí mais chuva para o estado inteiro, né? Foram retomados os trabalhos na GO 010, no trecho que foi atingido por uma forte chuva. A gente mostrou para você aí de casa ontem aqui no Jornal Anhanguera esse caso. E a Tarciane Vasconcelos estava acompanhando tudo e hoje está lá com mais detalhes para a gente. Boa noite para você. Oi, Gabi, boa noite a todos. Pois é, há poucos minutos os funcionários aqui dessa obra na GO 010 pararam de trabalhar, pararam de tentar remover a escavadeira que ficou presa ontem no leito do Rio Vermelho. Eu vou pedir o Adeildo Martins para mostrar para a gente. E eu conversei rapidamente com o operador que estava na máquina ontem, quando o leito do rio subiu e acabou deixando a máquina quase toda submersa. Ele me contou que ficou com água quase no pescoço e foi em questão de minutos que o leito do rio subiu muito rápido por conta das chuvas de ontem à tarde e foi aí a conta dele sair de dentro da escavadeira e subir aqui o barranco e acabou se salvando desse incidente. Ao longo de todo o dia, os operários tentaram remover a máquina aqui do leito do rio, mas ainda não conseguiram. Eles pararam agora justamente pela falta de iluminação e amanhã devem continuar. Volto com você. Só que desespero para esse homem, né, Tarciane? Obrigada, viu, pelas informações.
E falando ainda de Lusiânia, um homem foi preso em flagrante lá na cidade, furtando fios de cobre de uma torre de transmissão de sinal de celular. Esse suspeito já tinha sido condenado e preso por esse mesmo crime no ano de 2017. O homem agia à luz do dia. O último furto foi no dia 9 de novembro. Pelas imagens das câmeras de segurança, dá para ver quando ele chega, pula o muro, escala a estrutura da torre, senta sobre os cabos de transmissão e começa a cortá-los para retirar os fios de cobre. Em seguida, ele pula o muro de volta e sai tranquilamente, levando embora os fios em uma sacola plástica. Segundo a polícia, o suspeito já havia sido condenado e preso em 2017 pelo mesmo crime de furto de cabos, mas foi colocado em liberdade em 2019. Ele vendia os fios de cobre para comprar drogas e cada vez que levava embora uma sacola cheia, deixava centenas de clientes da operadora sem sinal por horas. Chamou a atenção da polícia o suspeito usar sempre a mesma camiseta com o nome de uma empresa terceirizada, que seria a prestadora de serviços de manutenção contratada pela operadora. O objetivo era se passar por funcionário e não levantar suspeitas. Era uma prestadora de serviço de fato da operadora. Então, assim, aí questionamos em interrogatório onde ele teria conseguido essa camiseta, esse uniforme, e ele relatou que teria sido num bazar. Pois é, a gente viu aí que em todas as ações esse suspeito aparece com essa camiseta de uma empresa de manutenção e como a gente viu na reportagem, o delegado Rony Loureiro afirmou aí que a empresa é uma terceirizada que faz manutenção para a empresa Claro. A gente fez vários contatos com a Claro para confirmar essa informação, mas a gente não teve a confirmação, a gente não teve nenhuma resposta. Um homem foi preso em Itumbiara, suspeito de furtar mercadorias da loja onde ele trabalhava. Com ele, a polícia encontrou 4 celulares e 3 notebooks. Somados, todos esses produtos aí passam de R$40 mil. Segundo a Polícia Civil, o gerente percebeu a falta desses produtos e aí o suspeito pediu demissão logo em seguida, aí, uns dias depois, que esses aparelhos sumiram. E foi justamente isso que levantou a suspeita de que o ex-funcionário, então, tinha levado esses aparelhos de lá. Ele foi, então, encontrado, levado para a delegacia e lá ele confessou o crime, mas foi liberado, já que não foi pego em flagrante. A polícia está investigando o assassinato de um cadeirante de Anápolis que foi espancado e depois morto a tiros na porta de casa. Tudo isso teria acontecido depois de uma briga em um bar. Flávio José Custódio, de 37 anos, não tinha o movimento das pernas. Ele usava cadeira de rodas. A esposa Michele conta que o marido tinha uma rotina tranquila, da casa para o trabalho e aos fins de semana gostava de se reunir com amigos para beber e jogar sinuca. Igual ele sempre dizia, eu já não tenho minhas pernas para me jogar uma bola, mas a paixão dele era jogar sinuca. Na última sexta-feira, como de costume, o Flávio foi a um bar se encontrar com os amigos. Ele foi sozinho, segundo a mulher dele. Houve um desentendimento durante uma partida de sinuca e quando ele saiu do bar, foi espancado. Espancou muito ele fora do bar. E assim, ele era uma pessoa que não tem nenhuma defesa. Ele não tinha tronco e foi uma covardia o que fizeram com ele. Esse era o carro do Flávio. Ele já estava na porta de casa quando foi atingido por vários tiros. Entre 8 a 10 tiros, um pegou na lata do carro, outros todos nele. Todo na região do peito. As fotos do dia do crime foram anexadas ao inquérito. O grupo de investigação de homicídios de Anápolis já teve acesso a imagens, que não foram divulgadas para não atrapalhar a localização dos suspeitos. Pois é, o Idaló explicou para a gente, o delegado responsável pelo caso não quis dar entrevista, mas disse que estão sendo feitas as diligências para encontrar esse suspeito ou os suspeitos, Em Anápolis, um carro desgovernado atropelou e arrastou um motociclista por mais de 30 metros. O carro só parou depois que bateu na guarita do clube da OAB, que por sorte estava vazia. Uma câmera de segurança filmou o momento antes da batida e logo depois que o carro tinha atropelado o motociclista. Veja que o veículo desce em alta velocidade. Na imagem é possível ver que o carro arrastava a moto e levava o motociclista no teto.
Moradores contaram que o motociclista saiu ileso porque conseguiu pular antes do veículo derrubar o portão e a parede da guarita. Por sorte, o vigilante tinha acabado de sair para uma ronda. Dentro do carro estavam 5 pessoas. O motorista e 2 crianças ficaram feridos e foram levados para o hospital. De acordo com a PM, antes de ser colocado na ambulância, o condutor passou pelo bafômetro, que deu negativo. Ele não soube explicar por que perdeu o controle da direção. Começa a valer a exigência do exame toxicológico para os motoristas de caminhão e ônibus. A gente vai ao vivo, então, com a Tarciane Vasconcelos, que vai explicar para a gente que tem até multa, né, Tarciane, para quem desrespeitar essa lei, né? Nome difícil, Tarciane, explica tudo para a gente. Pois é, o Gabi, é o exame toxicológico mesmo e a multa é bem salgadinha, tá? Quase R$ 1.500 para esses motoristas que não fizerem a renovação desse exame. Quais são esses motoristas, né, que têm habilitação nas categorias C, D e E? Motoristas de caminhões, de ônibus e também de vans. Acontece que a lei de trânsito ela ia entrar em vigor no mês de abril, mas ela foi prorrogada para amanhã, dia 12 de novembro. E com isso, alguns prazos também foram prorrogados e esse pessoal acabou deixando para depois para fazer esse exame. 1,5 milhão de motoristas precisam fazer esse exame toxicológico porque estão com o exame atrasado. Então, se eles forem parados em blitz, também podem receber uma outra multa, além dessa de quase R$ 1.500 que eu falei. A medida atinge, então, os condutores que estão com a validade da CNH vencida ou que vai vencer este ano ou ainda no ano de 2022 e 2023. Volto com você. Obrigada, viu, pelas informações. A Polícia Civil realizou uma operação para desmanchar 2 pontos de desmatamento ilegal em Amaralina, no norte do estado. Quem está com esse assunto é o Vinícius Colini, que chega com as informações. Então, boa noite para você, Vinícius. Os militares eles chegaram lá por meio de uma denúncia anônima e viram que produtores rurais estavam desmatando alguns pontos lá da cidade, viu? Isso porque eles queriam aumentar o tamanho do pasto, tanto para criação de animais quanto também para a agricultura. Esses suspeitos aí eles foram notificados e intimados também para responder sobre esse caso. Só que além disso, os policiais também fizeram uma outra, eles olharam uma outra denúncia lá da região. Por quê? Dessa vez, a suspeita de que uma reserva ambiental ela estaria sendo dividida para que lotes fossem vendidos lá, claro, tudo isso de forma irregular. Se esses suspeitos aí eles forem condenados, eles podem pegar de 3 anos de prisão, aliás, até 3 anos de prisão, Gabi. Tá certo, boa noite, viu? Obrigada pelas informações. A dona de uma faculdade particular de Mineiros e 2 diretoras estão presas na delegacia da cidade. Elas são suspeitas de participar de um esquema de fraude de histórico escolar que facilitava o ingresso à entrada de estudantes no curso de medicina. O repórter Tiago Costa acompanhou esse caso. Eu quero saber do Tiago, então, assim, a polícia já sabe aí quanto que essa faculdade estava recebendo, né, Tiago, por todo esse esquema de facilitação. Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite para todos que estão acompanhando a gente. Olha, a polícia ainda não sabe se a faculdade recebeu parte do valor ou o valor integralmente que esses estudantes pagaram. O que a polícia já sabe é que cada um dos 2 estudantes que já confessaram ter participado desse esquema fraudulento pagou 130 mil por documentos falsos para entrarem nessa faculdade em Mineiros. Os 2 alunos que confessaram ter usado esse documento falso eram estudantes do 7º período do Paraguai. Segundo o delegado responsável por esse caso, eles até poderiam fazer essa transferência lá do Paraguai aqui para o Brasil, mas só que eles teriam que voltar para o 1º período. Então, o que eles fizeram? Eles contrataram uma pessoa no Nordeste que deu a eles esses documentos falsos, daí sim eles conseguiram entrar nessa faculdade aqui em Mineiros. Nós conversamos com o delegado responsável pelo caso, que suspeita que outros alunos possam ter participado desse esquema fraudulento. Vamos acompanhar a entrevista com esse delegado. Nós vamos disponibilizar para os alunos que que cometeram esse crime, procurar a delegacia de polícia e confessarem, porque cedo ou tarde nós chegaremos neles e evitar qualquer pedido de prisão, essas coisas assim. A partir de amanhã nós estamos abertos aqui e quem tiver irregular para comparecer na delegacia de polícia.
Os 2 estudantes que confessaram ter usado os documentos falsos foram ouvidos na delegacia e depois liberados porque não houve a prisão em flagrante. Agora, eles e essas diretoras e a proprietária da faculdade podem responder por associação criminosa e estelionato caso sejam condenados. Gabriela, volto com você no estúdio. É revoltante, né, Tiago? A gente sabe tanto que é difícil o pessoal conseguir passar nessas universidades, né? A gente segue então de olho nessa história, viu? Obrigada. A nossa equipe procurou a defesa da faculdade FAMP em Mineiros, mas os advogados não quiseram gravar entrevista e nem responder às denúncias. Olha, o INSS prorrogou o prazo para agendamento da perícia médica dos beneficiários que foram convocados pelo Instituto no fim de setembro. O prazo vencia hoje, mas aí deu um tempinho a mais agora para esse pessoal. Quem conta tudo para a gente é a Luana Nunes, que está ao vivo de Itumbiara. Boa noite para você, Luana. Ei, Gabi, isso mesmo. Boa noite para você e para todos. Olha só, esse prazo terminaria hoje, mas foi estendido até o dia 19 de novembro, na semana que vem. Mais de 85 mil beneficiários que recebem o auxílio por incapacidade, que ficou conhecido aí como auxílio-doença, ainda não fizeram agendamento para essa perícia que é obrigatória. Quem não fizer essa perícia pode ter o benefício cancelado. Por isso que é tão importante aproveitar esse prazo aí estendido e correr para fazer o agendamento. O agendamento ele pode ser feito de 3 maneiras: pelo aplicativo Meu INSS no smartphone, na central de atendimento pelo número 135 ou pelo site meu.inss.gov.br. Após a perícia agendada, o beneficiário tem que reunir alguns documentos que devem ser apresentados no dia, como RG, CPF, exames médicos e laudos que comprovem essa incapacidade. O prazo foi estendido porque muita gente não fez, então é importante correr para não ter mais trabalho depois, Gabi. É isso aí, ficou suspenso um período, né, essa prova de vida e tudo isso por conta da pandemia, mas agora que voltou o pessoal tem esse compromisso, né? Obrigada, viu, Luana? A expectativa de vendas para o Natal já aquece o comércio de Anápolis e tem oportunidade para quem está procurando trabalho. A CDL da cidade espera que mais da metade dos lojistas contratem funcionários temporários. O Francisco já começou a trabalhar nessa loja de calçados. Foram 9 meses desempregado e a nova oportunidade veio com a expectativa do Natal. Estou gostando demais da minha equipe de trabalho. E para muita gente como o Francisco, esse é um momento de se reinventar. Antes da pandemia, ele trabalhava na área administrativa. Perdeu o serviço, se virou como pôde e está de volta ao mercado. E está contando com a ajuda da Vivian, gerente da loja, é ela que ficou encarregada pelas contratações dos funcionários temporários. Depois da segunda dose melhorou bastante para a gente aqui do comércio. A perspectiva é que agora a gente vai vender pra caramba, muito mesmo. A loja, que tem 7 vendedores, vai contar com mais 5 temporários. Uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Anápolis mostrou que 55% das lojas pretendem contratar funcionários temporários para esse Natal. E para quem está sem emprego e está interessado numa dessas vagas, é bom correr, porque os contratos devem ser fechados até o dia 15 de novembro. Nós temos expectativa que o mês de dezembro será muito mais promissor do que o dezembro de 2020. O salário médio de admissão no comércio deverá alcançar R$ 1.600, maior que no mesmo período do ano passado, quando a remuneração média ficou em R$ 1.530. Maiores volumes de contratações serão nos ramos de vestuário, calçados e supermercados. Especialistas acreditam que a vacinação para crianças a partir de 5 anos comece agora em janeiro do ano que vem. 2 fabricantes já pediram autorização da Anvisa. Uma família vacinada e protegida contra a Covid-19. Esse é o desejo da Denise e do marido Luciano. Eles têm o José, de 1 ano, e a Luísa, de 4 anos. Os pais que já estão vacinados sonham com esse momento para os filhos. Eu tenho 2 crianças pequenas. E eu, acredito que a vacina, ela pode salvar a vida, sim. Pais com filhos menores de 12 anos acompanham com expectativa as negociações entre laboratórios para poder vacinar as crianças. Essa semana, a Pfizer apresentou para a Anvisa dados e estudos para poder imunizar crianças entre 5 e 11 anos.
O laboratório disse que em breve vai formalizar o pedido. Na semana passada, os Estados Unidos começaram a vacinar crianças entre 5 e 11 anos com a Pfizer. Aqui no Brasil, o Instituto Butantan disse que a Coronavac é segura para crianças já a partir dos 3 anos de vida. A Coronavac é uma vacina promissora para a vacinação dessa faixa etária, que se mostra mais segura e eficaz assim que for autorizada pela nossa agência. Para essa pediatra, a vacinação em crianças é um caminho importante para frear o avanço do vírus. E ela acredita que a imunização dos pequenos está cada vez mais próxima. No meu modo de ver, no começo do ano que vem, a gente já vai estar podendo vacinar nossas crianças. De 5 anos para cima, acho que com certeza. E esperamos que a Coronavac consiga também a liberação e aí a gente já pode vacinar também os de 3 anos para mais. Se é que da Pfizer também já não for possível a gente vacinar de 3 anos para cima. Aqui no estado, a campanha de vacinação para os adolescentes anda num ritmo bem diferente dos adultos. A Secretaria Estadual da Saúde disse que em pouco mais de um mês, quase 400 mil estudantes de 12 a 17 anos tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, cerca de 60% dos adolescentes goianos. Nessa escola em Aparecida, quase 300 estudantes foram imunizados em um só dia nesse mês. O pedido foi da Rita, que é diretora, e viu que tinha muita gente já na idade para vacinar, mas que ainda não havia procurado um posto de saúde. A vinda da vacina facilitou muito para eles, porque realmente a gente percebeu que eles não vacinavam, não é porque não queriam, é pela dificuldade, o transporte e não ter o aplicativo, os pais estarem trabalhando, né? Então muitos pais vieram acompanhar o filho na escola, outros não vieram, mas mandaram um documento consentindo, né, a vacinação. Então, assim, eu acho que foi a questão de facilitar a vacina na escola, facilitou para todo mundo poder vir e vacinar, colocar seu cartão em dias. Depois que a Emily, que tem 12 anos, se vacinou na escola, a família se mobilizou. Minha mãe marcou para tomar vacina, meu padrasto falou que ia tomar vacina também, está marcado para amanhã, ele vai. E quando minha irmã fazer 12 anos, ela também vai. A doutora Ana diz que com os alunos vacinados, o ambiente escolar se torna ainda mais seguro contra o vírus. As crianças vacinadas garantem para os pais uma segurança maior, inclusive para mandar as crianças para a escola. E a gente sabe como é importante a escola para o desenvolvimento das crianças. Então, se os pais sabem que seus filhos estão vacinados, eles mandam com mais tranquilidade seus filhos para a escola. De fato, essa velocidade é multiplicada por 5. Muito importante, né? A gente vem mostrando, gente, que produtores rurais já plantaram a soja em todo o estado, né? Pois é, e antes mesmo do crescimento das plantas, eles já estão colhendo aí os bons resultados, viu? É que o IBGE divulgou hoje uma estimativa da safra 2022, que deve novamente bater um recorde outra vez, então. Esse assunto é para o Eduardo Marins, que já está aqui comigo, né, lá de Rio Verde, uma região que ali no sudoeste do estado a gente sabe que é tão produtiva e sempre colabora com esses números, né, Edu? Boa noite. Com certeza, Gabi. Boa noite para você, para todo mundo. Esses números, na verdade, confirmam e deixam aí o nosso estado em destaque a nível nacional em relação à produção desses grãos, né? O levantamento, então, feito pelo IBGE mostra que, no caso da soja, a previsão para a safra de agora é de uma área plantada de 3.711.322 hectares. Isso significa um recorde na série histórica e representa um aumento de 0,4% em relação aos números do ano passado. Já em relação à produção da soja, ela pode sofrer uma queda de 0,7%. Esse ano a chuva e o clima ajudaram muito em relação à produção do grão, né? Na próxima safra, o IBGE acredita que devem ser colhidas no estado mais de 12.800.000 toneladas. Outras culturas também têm expectativa boa. É o caso do feijão primeira safra, com aumento na área plantada de 5%, deve aumentar também a produção em mais de 7%. Já o girassol também vai ter um ganho de área plantada em quase 12%. Agora, falando a nível nacional, né, para o ano de 2022, se a gente juntar todos esses grãos, o país deve produzir uma safra recorde de mais de 270 milhões de toneladas, o que representa aí num total de 7%, viu, Gabi? Obrigada, viu, pelas informações. E a gente continua falando sobre o campo, só que agora é um problema, viu? A quantidade de máquinas agrícolas que ficam circulando pelas rodovias aqui do estado. Além de muito perigoso, também é proibido. Esses flagrantes foram feitos no trecho da JO 330 entre Ipameri e Pires do Rio. O trator é tão grande que toma a pista e também o acostamento.
Esse outro trator, na mesma rodovia, ocupa parte do acostamento também. E ainda na GO 330, o flagrante agora é de um trator que puxa uma espécie de caçamba para os grãos. Não acabou, não. No mesmo trecho da rodovia, esse pulverizador também trafegava sem qualquer tipo de sinalização. A maneira correta de fazer o transporte destas máquinas agrícolas é em cima de um caminhão-prancha. Isso porque, além do tamanho delas, a velocidade que elas utilizam, que é bem reduzida, é outro agravante para os motoristas. Muitas dessas máquinas não têm a devida sinalização, a iluminação. Então, o condutor que está atrás, ele tende a adivinhar se a máquina está diminuindo, se o condutor dela está freando, se vai virar à direita ou à esquerda. Flagrantes como este são comuns em todo o estado. Aqui a colheitadeira toma conta da pista, do acostamento e parte da vegetação. Esse flagrante foi na GO 220, no sudoeste do estado. Nesta outra rodovia, mais uma máquina na pista. Aqui, uma caminhonete puxa uma peça da máquina e, ao mesmo tempo, serve de escolta para a colheitadeira que segue na frente, ocupando praticamente todo o espaço da rodovia. Se o motorista se depara com a máquina dessa, ele não pode, a justificativa de um erro de um, cometer outro erro. Por exemplo, se você está com a máquina dessa numa faixa contínua, o condutor do veículo não pode ultrapassar, senão ele pode ser autuado por ultrapassagem pela contramão em faixa contínua. Perigo enorme, né? Com a chegada das chuvas, o Parque Nacional das Emas, no sudoeste do estado, começa a se recuperar daquelas queimadas, né, que atingiram a região no período da estiagem. É hora do rebrote, que é quando as plantas voltam a ficar verdinhas, cheias de folhas e também de flores. Do alto, o verde das plantas mostra que a vegetação do Parque Nacional das Emas já dá sinais de recuperação. Por onde se anda é possível contemplar a beleza da flora do cerrado. Mas esse não era o cenário em julho, quando a maior reserva do cerrado preservada da América Latina foi atingida por um incêndio. Durante 5 dias, o fogo transformou em cinzas várias espécies de plantas e animais. Durante um incêndio, o fogo se alastra muito rápido. Aqui no Parque Nacional das Emas, foram queimados o equivalente a 28 mil campos de futebol. Mas só que mesmo depois do fogo, como a gente pode ver, o cerrado ainda tem vida. Com a chegada das primeiras chuvas, o cerrado se transforma. É a chamada fase de rebrote, quando as árvores de troncos retorcidos se enchem de brotos e flores. São mais de 100 espécies de plantas frutíferas: cajuzinho, araticum, guapeva, gabiroba, uma fartura de alimentos para os animais. As raízes das plantas, elas são profundas, atingindo o subsolo, a água que está no subsolo. Ela também tem uma casca espessa que serve como isolante térmico. Quando o fogo acaba com a parte aérea da planta, que é essa que a gente vê sobre a terra, depois ela rebrota da raiz. A reserva, com 132 mil hectares, fica nos municípios de Chapadão do Céu e Mineiros. Faz divisa com os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É de suma importância que a gente preserve o cerrado, para que a gente tenha sempre o reabastecimento das águas subterrâneas. Então é essencial para a sociedade, para todo mundo. Hora da nossa imagem do dia, que hoje vem de Aparecida de Goiânia. O empresário pediu para o funcionário dele limpar um lote e aí ele encontrou debaixo de muito lixo e entulho, gente, uma mandioca, essa daí, ó, de 2 metros e 53 centímetros de comprimento. Pensa só, o empresário disse aí que se a mandioca estiver boa para consumo, ele vai doar para um projeto que distribui marmitas para pessoas que vivem nas ruas. Ótima ação, né? E muito curioso isso também. E assim a gente encerra o Jornal Anhanguera de hoje. Para você aí de casa, uma ótima noite, viu? Hoje com imagens de Itumbiara. Até amanhã.